Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Betsul, sua bet de norte a sul, tem super odd especial para ter gol de Ryan na partida entre Corinthians e Vasco, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Super de 3,20, você só encontra na Betsul, sua bet norte a sul, que é 100% regulamentada, segura, depósito mínimo de R$ 5 e saque extremamente rápido. Chegue junto e aposte com cuidado e com responsabilidade, só se for mais de 18 anos. Vamos começar o nosso plantão tricolor de hoje, falando sobre números, dados e estatísticas depois dessa conquista do Paris Saint-Germain perante a equipe do Flamengo no Intercontinental. Números que são relevantes de serem abordados, porque trazem um destaque internacional para o Bahia, né? O SofaScore Brasil destacou o seguinte: times com mais passes certos no ano de 2025. Em primeiro lugar, o PSG, 41.076. Em segundo lugar, o Flamengo, 37.027. E em terceiro lugar, o Bahia, com 34.426, à frente de Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona, Manchester City, Fluminense, Chelsea e Inter de Milão. Isso quer dizer que o Bahia é melhor que todas as equipes aqui que eu mencionei? Não, não quer dizer isso, obviamente. E é evidentemente que estatística de passe certo não vai definir se você é o vencedor ou não da partida, se você é o vencedor ou não do jogo, né? É óbvio, eu acho que dizer isso é algo assim, é chover no molhado, né? Sabemos disso, não precisa se aprofundar sobre essa temática. Mas, querendo ou não, um número relevante. É um passo importante para você poder conseguir outros objetivos dentro do jogo até atingir um nível de domínio, até atingir um nível elevado de controle da partida, né? Então, quanto mais passes você acerta, a tendência é que você tenha mais posse de bola, a tendência é que você consiga controlar mais a partida, a tendência é que você consiga levar mais perigo para o adversário. E aí, contratando uma peça ou outra que talvez seja mais contundente, tendo um time mais eficiente, tendo um time mais sólido defensivamente, você consegue atingir um nível mais elevado, como o PSG e Flamengo, que chegaram à final do Intercontinental porque ganharam torneios como Champions League e Libertadores da América, né? Então, enfim, é mais ou menos essa análise e a percepção. O intuito aqui não é fazer nenhum tipo de sensacionalismo, que é falar que o Bahia é melhor que Real Madrid, Barcelona, Manchester City, campanha limitada. Se você acha isso, evidentemente que eu respeito. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, meus amigos, é a respeito de Marino Nestroza, jogador que atuou contra o Bahia na fase de grupos da Libertadores da América e que, em determinado momento, foi sondado. Despertou interesse também de outras equipes do futebol brasileiro. O César Luiz Melo traz a informação de que o Boca Juniors está em negociações muito avançadas para poder contratar a Nestroza, ponta do Atlético Nacional. Nosso querido Merlo ainda destaca que há muito otimismo de que o negócio seja concretizado e que o jogador do futebol assinará um contrato de longa duração, tá? Essa notícia, essa informação, o atleta atua pelo lado do campo, muito forte. Eu acho, já falei isso em outras oportunidades, falei isso em lives, falei em vídeos, que o Bahia deveria atacar um ponta assim, né? Acho que é uma característica de ponta que ainda falta dentro do plantel. A gente tem pontas velocistas, como Pulga, Sanabria, o próprio Ademir. Agora tem essa situação do Kiko Oliveira que a gente vai falar aqui em breve, mas eu acho que a gente precisa de ponta de força também, de muita força, de arranque, de ganho no corpo, sabe? Aquele cara que às vezes perca um pouco na velocidade, mas ganha nessa explosão, na definição da jogada, no chute de longa distância, sabe? Eu acho que é algo importante aí de se levar em consideração, né? Mas enfim, né, não é o caso de Inestrosa. Inestrosa vai seguir aí sua trajetória, seu caminho, provavelmente vestindo a camisa do Boca Juniors. O Bahia deve buscar outras alternativas. Antes de falar sobre essa outra alternativa mais concreta, que realmente está avançada, tem informação sobre Anderson Talisca. Fábio Vargas falou que após contatos com Anderson Talisca, o Grêmio acabou descartando um avanço pelo atacante, que pediu 3 milhões de reais por mês para poder retornar ao futebol brasileiro. Outro problema é o atual clube. O Fenerbahçe pede 10 milhões de euros para liberar o jogador, que tem contrato até o meio de 2026. É uma informação importante para a gente, por quê, Barbaço? Porque a gente já tem dimensão através dessa apuração do Fábio Vargas, que acompanha de perto a equipe do Grêmio, de quanto a Talisca ganha. Ele poderia flexibilizar esse valor para o Bahia? Eu não duvido, né? Não acho que o mundo do futebol é feito de gente boazinha,
né, de gente maravilhosa, de excelente coração e tudo mais. Mas eu não duvido que ele flexibilize, de, por exemplo, receber um pouco menos no time do seu coração, segundo ele, o time que o revelou e o time que hoje, né, tem uma projeção importante de retorno suposto no futuro ao futebol europeu, uma projeção interessante em relação a conquistas nos próximos anos. O Bahia tem elevado seu nível de competitividade, tem elevado o nível técnico do seu elenco, do seu plantel gradativamente. Então não duvido que para poder buscar um pouco mais de estabilidade ele tope um pouco menos do que outro time possa vir a oferecer. Mas essa é a base, 3 milhões de reais de salário de Talisca, segundo a informação do Fábio Vargas. Não tem condições nenhuma, não faz nem sentido pagar 10 milhões de euros para o Fenerbahçe para poder viabilizar um negócio, não porque ele não vale, mas porque se há uma possibilidade de assinatura de pré-contrato no meio de 2026, resta aguardar. Eu falo sobre isso porque o próprio Talisca revelou conversas com o Cadu Santoro no jogo aberto, né? No meio dessa temporada ele falou um pouco sobre isso, então vamos aguardar o desdobramento dessa história. Agora sim vamos falar sobre Kiki Oliveira, trazer mais detalhes, Daniela Leone e nosso querido, cadê, cara? Propaganda. Nosso querido Rafael Faveiro trouxeram a informação de que o Grêmio encaminhou a saída de Christian Oliveira para o Esporte Clube Bahia. E na matéria diz o seguinte: o Grêmio encaminhou a saída de Christian Oliveira ao Bahia. A tendência é que o negócio seja concretizado em um empréstimo até o final de 2026. O atacante uruguaio de 23 anos aceitou a proposta do clube brasileiro após a desistência do Nacional do Uruguai em sua contratação. O avanço nas negociações entre Grêmio e Bahia ocorreu a partir desta quarta-feira, quando o Nacional decidiu não insistir na contratação do jogador. Cruzeiro e São Paulo também estavam interessados no jogador. Os gaúchos negaram a proposta uruguaia por considerar os valores envolvidos abaixo do esperado. O Bolso havia proposto pagar 150 mil euros, cerca de 971 mil reais, pelo empréstimo de um ano com opção de compra. O Bahia já havia demonstrado interesse no jogador, mas não havia formulado a proposta, o que ocorreu nas últimas horas. Detalhes separam os clubes do anúncio formal da negociação. O Christian Oliveira foi uma das contratações mais caras do Grêmio na última janela. O tricolor gaúcho pagou 4,5 milhões de dólares, o que dá 25,6 milhões de reais na época. A mesma cifra investida no zagueiro Wagner Leonardo também no início de 2025. Oliveira estava no Los Angeles FC. O atacante teve problemas em sua passagem por Porto Alegre durante a temporada, chegou a revelar insatisfação com a reserva em entrevista à imprensa uruguaia. Também externou publicamente o desejo de jogar no Nacional e se mudou para o Uruguai ao fim da temporada na expectativa de acertar com o clube, que não confirmou. No total, disputou 37 jogos com 5 gols e 2 assistências. Essas são as informações. Empréstimo, Bahia pagando mais do que o Nacional e levando o atleta. E aí eu vou ser bem sincero, pelo modelo da negociação não dá para chegar e falar que é ruim, mas é evidentemente que é uma contratação de risco. E é uma contratação que gera temor, por essa insatisfação de estar no banco de reservas, por conta do comportamento extracampo, por forçar a barra para poder tentar sair da equipe. Tudo isso causa algum tipo de estranheza. Então, sem sombra de dúvidas, é uma contratação de risco do Bahia, em que as questões técnicas, que são boas, e foi demonstrado isso na MLS, podem ser neutralizadas por conta desse tipo de postura, e também porque no Grêmio ele não conseguiu render no nível que imaginava. Agora, é importante analisar o outro lado da moeda também, né? O torcedor gremista lá no Twitter pontuou: quem está criticando não acompanha futebol. Christian Oliveira, o Kiki, ponta direita, cansou de ser escalado na esquerda. Ficou puto e começou a forçar a saída. Tem velocidade, tem força e começou muito bem aqui. Tá aí o destaque, o Bahia está buscando realmente um ponta direita. Na esquerda tem Sanabria e Pulga, na direita tem Ademir e um Kaique que não está rendendo no nível que se imagina. As movimentações no mercado já deram a entender que o Bahia estava realmente buscando um jogador para atuar pelo lado direito do campo. Aparentemente esse jogador é Kiki Oliveira. Vamos aguardar o desdobramento da história e torcer para dar tudo certo, para ele render em alto nível vestindo a camisa do Esquadrão de Aço. Quero lembrar para vocês que estaremos ao vivo hoje a partir das 19 horas com Bruno Garcês do Sudaca Brasil. Meu grande amigo Bruno Garcês, especialista em futebol sul-americano, vai falar sobre o sorteio da Libertadores, vai falar sobre Kiki Oliveira e também vai falar sobre indicações. Ele vai trazer nomes aí que são relevantes e que o Bahia poderia contratar nessa temporada de 2026. Beleza? Deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?